agora, tá. Então a estrutura aqui na nossa agenda, ela vai partir dessa explicação, um pouco até de teoria, um pouco de exemplos, algumas estatísticas também, e aí depois a gente vai abrir a tela do HubSpot para mostrar isso na prática, tá. E aí, mais para o finalzinho, a gente abre para essas dúvidas, mas quem quiser já ir colocando no chat aqui também fique à vontade, está aberto para a gente trocar bastante aqui, esse é o espaço para isso. Ou pode deixar ali para o finalzinho que vai ter um tempo, né, no lá quase que acabando para a gente poder trocar também mais algumas informações, insights, dúvidas, enfim, questionamentos, fiquem todos bem à vontade. Então a gente já pode começar a partir de agora. Pode ser, Bruno? Pode ir, vamos que vamos. Ok, então mais uma vez, gente, sejam bem-vindos ao nosso hug sobre ABM e HubSpot. Então, a ideia aqui, como eu disse, é trazer um pouco desse conceito da base, como se dá toda essa estrutura de ABM e como isso na prática pode acontecer utilizando a ferramenta do HubSpot, tá? Bom, uma apresentação bem breve aqui também, acho que a maioria já conhece o Bruno, já me conhece também dos outros hugs e das comunidades. Vou falar um pouco bem rápido de mim, depois passo para o Bruno, tá? Sou a Raila, trabalho aqui na Tropical Hub, já há um tempinho, gosto muito de HubSpot, gosto de falar de HubSpot, de aprender sobre HubSpot, e então a gente acaba respirando bastante aqui as novidades, as atualizações, então essas trocas diárias aí são bem legais. E eu atuo aqui com, empresas, né, que desejam escalar com o HubSpot, então eu identifico aí essas oportunidades, projetos de empresas que querem utilizar ou já utilizam o HubSpot e precisam escalar, crescer, otimizar processos, vender mais, tá. Fico feliz de estar aqui com vocês, vou passar aqui para o Bruno. Bruno, se você puder falar um pouquinho. Boa tarde a todos agora oficialmente. Então, eu sou o Bruno, sou cofundador da Tropical Hub aqui junto com a Cris. E nós somos parceiros HubSpot aí há muitos anos e trabalhamos com todos os hubs e todos os aspectos aí da implementação, integrações, customizações, agência acoplada, né? Então, nós só trabalhamos com HubSpot há muito tempo, então nós somos especializados aí em comer o HubSpot, né, com farofa, com pipoca todo dia, absorvendo as inovações, né, e aplicando para os nossos clientes, tá? Então, é um universo muito vasto, como você já conhece, uma ferramenta extremamente dinâmica, que tem muitas e muitas atualizações, então a gente tenta acompanhar e dividir, né, com os nossos pares aqui no Hug essas informações. Então, bem-vindo aí, todo mundo. Perfeito, obrigada, Bruno. Bom, vamos lá. Então, para quem já tem um pouco de conhecimento aí ou já trabalha bastante com o ABM, acho que a gente pode reforçar algumas formas de usabilidade aqui, algumas estratégias. E para quem quer conhecer um pouco mais, né, mas o que que é o ABM? Eu já trabalho com HubSpot, mas eu nunca utilizei a estratégia, o que que é, como é que faz, que benefício que pode trazer para minha empresa, serve para o meu tipo de negócio, não serve? Então a gente vai falar sobre isso a partir de agora, tá? Eu vou olhar aqui, gente, são 2 telas, então eu vou tentar me manter focada, mas vamos lá. Bom, trazendo para vocês o que é, né, o ABM, o Account Based Marketing. Então ele é uma estratégia entre 2 áreas específicas, marketing e vendas, muito focada em vendas B2B, então de empresas para empresas, e ela envolve a identificação de contas chaves, a gente chama de conta-alvo, conta-chave, então são contas específicas que a sua empresa deseja atingir, não é, um formato que a gente, tenta falar com um número muito grande, né, mais massificado, ele é mais direcionado, mais focado em empresas que a sua empresa, o seu tipo de negócio deseja fazer. Então a gente consegue criar algumas campanhas personalizadas e focadas nessas empresas, nessa conta-alvo que vocês pretendem atingir para fazer negócios e vender mais. Alguns dos benefícios do ABM, a gente trouxe aqui também, que eu acho que são os 3 pontos mais importantes aqui, principais, tá. Que ele é um alinhamento mais forte entre os times, como eu disse, de vendas e de marketing, então a gente faz esse alinhamento, essas 2 equipes precisam trabalhar juntas e falarem as mesmas coisas no mesmo momento. Ele traz o maior retorno sobre o investimento, o ROI, que eu acho que todo mundo que está aqui deve falar muito disso.
No final do dia a gente precisa trazer negócios e gerar receita nova para as empresas. Então, um dos benefícios do ABM é que ele tem esse retorno sobre o investimento maior e às vezes até mais rápido. Mais para frente a gente vai trazer algumas estatísticas sobre isso e aí reforça também esse nosso discurso, tá. E ali, como um terceiro ponto, mas não menos importante, esse relacionamento mais profundo com o cliente. Então a gente também usa muito daquela metodologia de encantar, de trazer esse cliente, engajar, mas continuar com um relacionamento duradouro, tá. Então a gente trabalha muito nessa questão de cross-sell, upsell, também acredito que vocês já devem ter ouvido falar bastante, utilizando as estratégias, construídas através do ABM, tá. E quando usar o ABM, né, em quais momentos que a gente pode utilizar. Eu acho que também vem aquele questionamento de: "A minha empresa poderia utilizar? O tipo de negócio que eu faço? O meu segmento é muito nichado, ou eu trabalho só com segmentos específicos?". Muitas dessas questões, chegam para a gente aqui, quase que sempre sobre usar a estratégia de ABM ou não. E aí nesse ponto a gente fala como usar, né, quando usar aliás. Ela é muito eficaz, né, quando você tem aí um número claro, mapeado, de contas alvos, né, de conta que você pretende, chegar e atingir aí para fazer negócio. E ela tem uma abordagem muito mais personalizada, mais direta, então você pode utilizar de conteúdos, de materiais ricos, até mesmo conteúdos de blog, já veio essas perguntas para a gente. Eu utilizo o meu blog ainda? Sim, você pode utilizar relatórios, campanhas de marketing personalizadas para chegar até essa conta alvo, tá? Essas contas alvos. E ela é bem útil, como eu disse também, para empresas, B2B, então negócios de empresa para empresas, tá? E aí não importa o segmento ou o tamanho, se eu quero atingir 10 contas alvos por ano, 50 contas alvos por ano, isso vai depender do que você precisa, dessas perguntas que você vai ter para saber o que você precisa para atingir essas contas e quais são essas contas que vocês pretendem chegar, tá? E aí, a gente até fala muito desse ciclo de venda que ele é um pouco mais longo, né, e ele tem um número menor de cliente de alto valor. Então ela é uma estratégia um pouquinho diferente do inbound, a gente vai comparar um pouquinho para ficar claro para todo mundo a diferença que é de uma estratégia de inbound marketing e de uma estratégia de ABM. Bruno, se você quiser complementar alguma coisa, fica à vontade. Não, perfeito. O pessoal usa aquela analogia, né, que o ABM é pescar com arpão, né, em vez de pescar com uma rede. Então, é preciso uma estratégia mais aprofundada, um alinhamento mais aprofundado, como a Raila falou, entre marketing e vendas, para a gente poder realmente ter uma estratégia que tenha uma consistência, tá? Mas ela realmente se prova aí muito vantajosa a médio prazo. Assim, isso que é interessante, né? Não necessariamente ela vai demorar muito para funcionar. Às vezes, poucas ações já trazem resultado rápido, tá? Mas é óbvio que ela tem uma consistência e um tempo para ser desenvolvida. Exatamente. Então, só para fechar essa parte aqui, esse tema dos motivos, né, do benefício, então melhor colaboração entre as equipes, a maior velocidade de vendas, concentrar o investimento de marketing para alcançar essas contas e compradores específicos do interesse da companhia, a gente vai falar um pouco da automatização mais para frente, mas aqui é para trazer esse conceito de base, né, o que que é o ABM, se eu posso usar o ABM, como é que eu faço para usar o ABM. Então, é para impulsionar, para gerar oportunidade de vendas de contas específicas, que são chamadas dessas contas maiores, de alto valor, que a gente sabe que é um nicho, né, que é uma quantidade um pouco menor comparado quando a gente quer falar com um número aí mais massificado. Então vamos para o próximo. Bom, aqui é um exemplo, eu acho que clássico, né, todo mundo já deve ter visto o funil, obviamente, de como a gente do funil de marketing, de inbound marketing, e aqui trazendo como é que é o funil de ABM, né, como é que se diferencia isso. Então, eu vou trazer algumas diferenças para vocês aqui. Eh, a parte de inbound marketing, né, qual a diferença do ABM em relação
a essa estrutura. Não vou entrar na explicação, na metodologia do atrair, nutrir, fechar, porque acho que está todo mundo ok, se não manda aqui no chat também, a gente pode, tentar dar alguns exemplos, mas eu vou mais na distribuição da diferença, tá. Então quando a gente está ali em inbound marketing, a gente está falando mais no mercado maior, a gente tenta trazer conteúdos que vão traduzir os nossos serviços e produtos de acordo com as necessidades, com as dores dos nossos potenciais clientes, tá. E o objetivo é trazer cliente novo, né, através de conteúdos ali de funil, então eu vou atraindo, vou nutrindo para fechar. Uma das chaves aí para o inbound marketing é o próprio departamento de marketing, então ele trabalha nessas campanhas, nesses conteúdos, nessas jornadas. Um dos KPIs que é mais, falado, né, mais discutido em inbound marketing, ele fala muito da quantidade de geração de lead, de demanda, então eu quero converter aquele leitor, aquele usuário, aquela pessoa que está visitando o meu site, meu conteúdo, meu blog, em um lead para que ele se torne um cliente, tá. E a gente usa como referência, eu acho que todos também devem conhecer bastante na metodologia, o buyer persona. Então é bem desenhado em cima desse buyer persona, vocês, né, de repente a empresa tem vários serviços, então ela vai ter vários buyer personas e tudo mais. Já na estratégia ali do ABM, né, qual que é a diferença? Ao invés de eu trabalhar em conteúdos para o mercado, falando de todos os meus serviços, dando contexto em site, em conteúdo de blog, e tudo mais, eu vou trabalhar para contas chaves específicas, que seriam os key accounts. Então são contas maiores, que talvez eu tenha ali que falar diretamente com eles, às vezes por um segmento, por um grau de gestão, então essas contas elas são contas, maiores e até um pouquinho não são tão fáceis de chegar como no conteúdo mais massificado de inbound, tá. E aí, um dos objetivos, né, enquanto que o inbound marketing eu vou trazer ali a ideia de descer o funil para novos clientes, no ABM eu estou falando de novos clientes também, eu estou falando de upsell e de cross-sell, porque a ideia é que eu traga esse contato para minha base, trabalhe em conteúdos, feche negócios, tenha nutrição e continuo engajando, continuo encantando, expandindo os meus produtos, os meus serviços ao longo daquela jornada de vendas, tá. Então por isso a gente menciona o upsell e o cross-sell. Uma das chaves ali importantes, né, na hora do trabalho, como no inbound a gente fala muito de inbound marketing, a gente usa no ABM o marketing e o sales, então as duas áreas especificamente trabalham juntas ali, alinhadas a essa estratégia, então marketing e sales tem que falar meio que a mesma língua, não pode destoar para que essa conta alvo não tenha essa diferença na comunicação e nem na estratégia, então eles precisam estar muito bem alinhados. Em relação a KPIs, enquanto que inbound eu, né, citei essa questão da quantidade de geração de demanda, de lead, a gente aqui vai trabalhar na qualidade desses targets accounts, tá, então é um pouco diferente. A gente está falando aqui de qualidade, porque são empresas maiores, então eu vou especificamente traçar ali numa lista, num ICP que nós vamos citar lá na frente, com quem eu quero verdadeiramente falar para fechar o negócio num tamanho maior, né, numa receita maior. Então, é um pouco diferente do próprio inbound, que eu consigo falar com mais pessoas e aí a diferença é essa. E numa referência de buyer persona para inbound marketing, a gente tem o ICP, que é traduzindo aí o Ideal Customer Profile, que é um pouco mais diferente, porque a gente vai estudar ali uma questão econômica, geográfica, faturamento, contato nessa conta-alvo, um pouquinho diferente do buyer persona que a gente traça ali num perfil, num estudo fictício de a possibilidade de pessoas que vão engajar com aquele conteúdo. Então acho que uma diferença aí, tentei fazer como é que é para um e para outro. Bruno, se você quiser também aproveitar, ou a gente passa para o próximo. Vamos para o próximo, depois a gente pormenoriza Perfeito, no ICP. ok. Bom, aí aqui, a gente também consegue colocar 2 situações em relação à estrutura, em relação à estrutura de ABM, tá. Então dependendo do seu negócio, de serviço, da sua indústria, né, o seu segmento, aí o nicho que você está inserido, o ciclo de vendas, ele
é como ali a primeira linha: prospecta, conecta, pesquisa, apresenta, fecha, encanta. Seguimos assim. Isso não muda, ok, é uma boa estratégia a seguir também. Mas já com a BM, ela tem um ciclo um pouquinho mais simplificado, porque ela vai focar muito mais nessa conta direcionada, nessas contas maiores. Então ela vai identificar as contas alvos, tá? Vai apresentar essas contas alvos, fechar o negócio com elas, continuar encantando e fazendo aquele processo de upsell. Eu mencionei há um slide atrás sobre as diferenças das duas. Então, a identificação fio, né, do ICP e da conta alvo, a gente está aqui nesse primeiro ponto, no ponto 1. Fazer essas apresentações, então utilizar de materiais, utilizar de conteúdos direcionados, enfim, até uma equipe, às vezes tem até equipes, pra trabalhar só com ABM, tem empresas que dedicam pessoas só para trabalhar com essas contas alvos. A gente tem ali o fechamento do negócio e, por último, o encantamento que a gente já falou e também depois ali vem as análises e tudo mais, tá. Aqui também, Bruno, tem algum ponto ou a gente vai para o próximo? É que eu só quero destacar que essa pesquisa e identificação, ela é muito mais forte no começo, né, com a ABM. O trabalho maior, né, e as ferramentas disponíveis está em identificar as contas-alvo. Então essa parte é mais desafiadora, existem muitos métodos e ferramentas, a gente vai entrar depois na parte, obviamente, do HubSpot, mas você já começa o trabalho de ABM com o teu público mapeado. Acho que é a principal diferença de quando você joga para o mercado como no marketing tradicional. Bom, muito bom. Vamos lá para o próximo. Bom, aqui também algumas estatísticas que a gente acabou buscando e vocês também vão encontrar por aí, que afirmam, né, que atestam que a estratégia de ABM realmente ela faz sentido. Então ela não é só uma estratégia extra para compor ali as suas campanhas, né. Então, a gente percebeu que, de acordo com essas pesquisas aqui, realmente faz muito sentido. Então, profissionais de marketing conseguem medir o ROI, e dizer que o ABM supera outras estratégias de marketing. Uma estratégia, ela não tira a outra, tá, isso é bem importante também, já foram algumas das perguntas que eu já recebi ao longo aí de trabalhar com o ABM, com o HubSpot. "Raila, se eu deixar de fazer uma outra estratégia, por exemplo, de inbound marketing, só fazer ABM, vai mudar totalmente o meu cenário?" É importante que as 2 estratégias existam, então a ideia não é tirar uma para ter a outra, mas é reforçar, neste caso, se faz sentido para o seu para sua empresa trabalhar com a estratégia de ABM, porque é atestado que realmente tem, muitas chances de fechamento, de trazer uma receita mais rápido. Então a Cyrus Decision, por exemplo, ela relata que o ABM ele resulta em 91% maior no valor médio de negócios. Então, a gente já consegue saber que, usando a estratégia de ABM, eu consigo trazer contas com faturamento, com uma receita maior, e aí o meu resultado, obviamente, vai crescer muito mais do que eu pegar pequenas continhas e trabalhar somente com elas. Então, por isso que pode ser paralelo. Que mais que a gente tem aqui? Tem também um outro relatório da Altera Group, que fala sobre 97% dos profissionais de marketing, então se tiverem aí dê um alô, viram que o ROI mais alto com a ABM, foi feito com essas atividades de marketing. Então aqui, gente, a ideia mesmo é só trazer um dado, né, alguns dados para vocês de algumas pesquisas atestando isso, para que a gente realmente saiba que a gente está seguindo no caminho certo, utilizando as estratégias de ABM nos nossos negócios, tá. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar no chat, alguma área que se identifica, que já viu alguma pesquisa assim, pode dar um alô. Podemos passar para o próximo? Vamos lá. Bom, opa, foi um pouquinho rápido, mas aqui a ideia é como começar com o ABM. Também a gente passar aqui um passo a passo, tá, resumido por conta do tempo, que a ideia é mostrar mais a ferramenta, mas a ideia também é dar para vocês essa base, essa metodologia. Então, a gente está falando do ICP, tá, mencionei alguns slides para trás, então o ICP ele é o Ideal Customer Profile, que são esse perfil ideal que você de comprador, que você deseja
falar, tá. Então como é que a gente faz isso? A gente vai listando atributos, né, de empresas, que você deseja que seja seu cliente, então que você tem interesse que 10 empresas de um segmento de construção civil, por exemplo, se torne seu cliente. Então você faz essa lista através do ICP, descobrindo esse ICP, esse estudo, que aí a gente vai falar de tamanho, como eu disse, localização, então tem uma questão geográfica, orçamento, qual a maturidade dele, o time dele, questões de faturamento e tudo mais. Então, nessa definição do ICP um pouquinho diferente do persona, né, do buyer persona, a gente vai falar de outras situações ali. Então eu vou buscar produto específico, se é uma empresa privada ou pública, tamanho, número de funcionários, faturamento, receita, o que você tiver de informação ali que você consiga buscar, e hoje é mais fácil, conseguir essas informações digital, né, no digital, a gente consegue descobrir quem é, listar essa fazer essa lista e descobrir o nosso ICP. Então quem vai tomar a decisão, geralmente quando é uma empresa maior, ela tem uma decisão, num nível, mais C-level ou mais sênior, então dependendo do tipo de negócio, é com essas pessoas que vocês vão falar, então é nesse momento que a gente faz essa criação, tá. Tem uma dica ali que a gente colocou em relação a criar o ICP, que é pensar em variáveis como orçamento, receita, tamanho, o número de tomadores de decisão, porque de repente é uma empresa muito grande, então ela vai passar por várias, decisões ali, vários cargos diferentes, você vai chegar para chegar numa diretoria, você vai precisar ir conquistando ali, às vezes, um diretor, um coordenador, um gerente, então tudo isso é bem importante na hora de definir o e, alguns pontos que são bem importantes aí nesse passo a passo da construção, é isso, é ter esse planejamento, né, é entender quais são as suas, metas e métricas, né, os KPIs, definir orçamentos e recursos, identificar o ICP e fazer essa listagem, que isso pode ser feito segmentado, o Bruno vai mostrar para a gente como que a gente faz isso no HubSpot, então aqui a gente só está na teoria por enquanto. Olhar visitantes, quem é que faz essas visitas no seu site, as ofertas, que acordos que você já teve com essas empresas maiores no passado e hoje elas não estão mais com vocês. Identificar, quem são, né, esses key accounts, né, eu vou falar um pouquinho mais aqui, deixa eu só passar o próximo slide, que esse aqui que é importante também. Então aqui a gente identifica por segmento, isso aqui é bem legal, porque a gente, inicialmente não tem essa ideia que o ICP, aliás, que o ABM você pode, colocar por segmento, por fase, né. Então você pode tentar pegar um número maior ali, que a gente fala daquele one to many, que você pode falar de um para muitos, eh, de um para poucos, né, para alguns, e de um para um. Então a estratégia, por isso é invertido o funil comparado ao funil do inbound. Então, nesse caso aqui, a gente faz essa identificação que é o quê? Ali no primeiro, vai criar e executar, muito mais customizado, né, conteúdos, essa troca, esse relacionamento para essas contas individuais. Já ali no segundo, no one to few, que seria de um para alguns, né, para poucos, a gente vai criar sim, vai executar, talvez até de uma forma mais clusterizada essas contas, e entender essas necessidades e dores que provavelmente podem ser similares. E já no último, que é um pouquinho maior, a gente está falando, né, de um para vários, ou ali no one to many, que seriam as campanhas de marketing que a gente consegue fazer para um público maior, tá. Então a gente não pode esquecer de identificar essas key accounts, né, o ICP, e entender o mercado e os desafios que o seu target account está passando, está precisando, para que você tenha também um discurso, conteúdos que atendam o momento dele, fazer um mapeamento dessas contas e entrar com esses conteúdos estratégicos, tá. E lógico que por último, mas não, né, não menos importante, a gente vai ter ali a criação de uma forma de mensurar, de relatórios, de dashboards, de informações que vão mensurar se os canais que nós chegamos, e-mail, LinkedIn, eventos, de repente telefone, calls, visitas, fizeram sentido para essa campanha. E aí a gente vai conseguir traquear e mensurar toda essa estratégia, tá. Aqui também, Bruno, tem mais alguma coisa que eu tenha esquecido?
Um ponto de destaque é que as estratégias da BM para o marketing, quando a gente fala dessa exclusividade, né, para para poucos, um a um, ela envolve muitas vezes eventos exclusivos, reuniões exclusivas, ou seja, um contato mais até mais presencial. Agora, né, estamos aí em pós-pandemia, isso aí já retomou, já é, né, coisa do passado. Então, são eventos e de exclusividade e de alta customização para realmente esses contatos se sentirem que estão recebendo um tratamento diferenciado e customizado para o negócio deles. Então, a gente fala de que se você quiser tratar, né, a gente chama até do ICP, a gente divide em tiers, que a gente vai ver já já, mas o tier 1, 2, por exemplo, ele envolve, inclusive, obviamente, um ROI maior, um investimento maior, não só em anúncio, em produção de conteúdo, mas também nesses touchpoints pessoais aí. Então, ou seja, convidar para um evento, fazer um coquetel, fazer uma apresentação customizada para a empresa dele, para o segmento dele. Então, envolve toda essa orquestração. Por isso que também a equipe de vendas é bem ativa nisso também. Então, você tem contatos com touchpoints de vendas e de marketing, dá para fazer todo essa interação com essas contas especiais. Muito bom. Vamos lá para o próximo. Bom, e aí daqui para frente, a gente vai tentar agora mostrar para vocês, como é que a gente vai fazer isso no HubSpot, tá. Então, alguns pontos importantes também em relação aos recursos, né, como é que eu vejo isso, como é que eu suporto a minha estratégia de ABM no meu CRM no HubSpot. Então, acho que 4 pontos importantes aqui que a gente consegue, trabalhar, e aí nele a gente mostra como é que funciona na ferramenta. Então, a ferramenta de segmentação de contas, então a gente consegue identificar, Bruno vai mostrar como é que isso funciona, então faz assim uma forma de organização, então para empresas que trabalham com vários segmentos diferentes inclusive, elas conseguem organizar isso dentro da plataforma, dentro do CRM e não perder esse gancho da comunicação de com quem eu já falei, com quem eu estou falando, quem acessou meu site e pode ser uma conta alvo para mim. Então a gente consegue identificar e priorizar esses contatos de acordo com a organização, a configuração na plataforma. Personalização de conteúdo, a mesma coisa. Então, para as equipes de marketing que utilizam muito o Marketing Hub aí, a gente consegue criar essas experiências personalizadas para cada conta, incluindo personalização de páginas, LPs, e-mails, anúncios, e-mails de vendas. Então, se eu quero trabalhar com uma estratégia de marketing, né, de conteúdo de marketing, mas eu também quero, trabalhar com conteúdos de e-mail, com e-mails de vendas, né, da equipe de vendas, a gente consegue customizar isso dentro da plataforma, personalizar isso e deixar esse relacionamento do começo ao fim, aliás, duradouro, né, sempre muito ativo. A personalização de conteúdo, ela ajuda a gente fazer essa conexão e se envolver com cada conta de forma mais eficaz. Então eu já também tive perguntas aqui: "Ayla, eu trabalho com nichos bem diferentes, eu trabalho com nicho de como construção civil, mas eu também trabalho com prestação de serviço para fintech, meios de pagamento, com tecnologia. Então ele fala: "Como é que eu vou falar com conteúdo? Como é que eu vou fazer essa personalização?". É possível fazer isso no HubSpot e a gente vai mostrar como é que faz, tá. Então é importante que tenha, para que todo mundo receba o conteúdo que vai se encaixar melhor ali com a necessidade, com a dor, né, com os pain points e atendendo o segmento que ele vive. E ali os relatórios e análises também são bem importantes, porque no final das contas a gente precisa analisar se fez sentido, se está fazendo sentido, se o meu retorno em vendas, né, minha receita nova, ela tá trazendo o que foi combinado na meta. Então, essas métricas, analisar, KPIs, tudo isso a gente consegue fazer também. Então, além de tudo, a ferramenta ela consegue trazer esses insights, né, de desempenho. Então eu consigo saber se eu estou indo num caminho legal, se eu preciso ajeitar, ajustar uma regra de relacionamento, ou tem um nicho específico, um segmento específico que está dando muito certo e tem um outro que já está um pouquinho distante de atingir a minha meta. É aí que eu consigo fazer essas análises, tá. Bom, eu acho que agora a gente está pronto para ir, né, Bruno, pra Isso, vou compartilhar minha tela novamente. perfeito. Deixa eu tirar aqui, vocês avisem quando estiverem vendo a do E Bruno agora, tá. me avisem se tá bom o tamanho também. Tá
Tá dando para ver? Ó, o pessoal está falando que sim. Tá, Então, perfeito. Vamos lá então. Então, de novo, podem deixar as perguntas no general ou Q&A, não se preocupem, a gente vai lendo aqui e respondendo, tá? Bom, primeira coisa, no HubSpot já, nós temos aqui contatos e contas-alvo ou target accounts para quem usar em inglês, tá? Ele vai entrar nessa tela e vai gerar uma ativação para quem usou a primeira vez, tá? Essa ativação, a gente está falando aqui de empresas, como a gente está falando agora de ICP, e ela abre um conjunto de propriedades que são essas daqui num grupo chamado Target Accounts Information, tá? Então o HubSpot faz isso automaticamente. Então ele vai ter o tier do ICP, número de bloqueadores, né, de blockers, contatos com um buy and roll, né, que tem a caneta, né, que são decisores, número de decision makers e se é target account, sim ou não, tá? Então ele abre essas propriedades, nós não precisamos criar necessariamente as propriedades e as empresas elas ficam aqui nesta tela de Contacts Target Accounts. O que, que a empresa precisa, tá? Como é que você vai começar isso no HubSpot? Vocês fizeram a pesquisa dessas empresas, aí vocês podem utilizar ferramentas externas, é, pode, Anderson, tá? A gente pode sincar assim. Seja que assim, como eu falei, não vou entrar tanto nesse pormenor, mas assim, usando AI, usando pesquisa, usando lista comprada, usando o que for, vocês vão chegar previamente e vão ter uma lista de empresas, tá? Então, vamos dizer assim, que eu tenha 100 contas, tá? Que eu quero trabalhar. Então, posso ter uma planilha externa, posso ter uma planilha que eu já tenho no Hub, mas eu selecionei essas 100 empresas, tá? Se eu subir tanto o import ou mudar a propriedade dela e colocar que ela é um target account, sim, elas vão entrar aqui em target account, tá? É isso aí, menina, conta destino, né? Seria key accounts, cada um, na tradução é Draco da Velha. Então, ó, eles vão entrar, todas vão entrar nessa target accounts. Aqui você tem os times, né, da sua equipe de vendas, eu tenho os owners, né, já que são os proprietários. O ICP, como padrão do Hub, ele tem 1, 2 e 3, tá? Isso aí ele não muda, então o 1 sendo o mais fit, né, para o seu negócio, são as contas mais quentes, médio e morno. Seria isso, tá? O ICP tira 1, 2, 3. Aí eu tenho aqui a vertical, que eles chamam de indústria, também usa aqui o padrão, né? Quem usa em português, mesma coisa, traduz o padrão. E aqui o Life Cycle Stage, que vocês sabem que também que pode ser editado conforme aí a necessidade, mas aqui eu estou usando o padrão, tá? Quando vocês estão numa conta alvo, por exemplo, eu tenho um overview. Quando eu clico aqui no overview dela, ela mostra quem é o contato associado e eu tenho o buy and roll aqui, ó. E essas são as opções: Decision Maker, Champion, Budget Holder. E você pode flagar isso, né? Tanto nos contatos direto dentro de um deal ou aqui, obviamente, na conta alvo. Então, o que ele vai pegar? Ele vai mostrar um mini painel de cada do que está acontecendo como um todo, né? E também cada uma tem o seu overview. Então aqui eu estou falando com essa judge, se ela vê alguma página minha, né, que tenha tracking code, ele vai me avisar quantos contatos, e-mails, meetings e calls, tá? Aqui e aqui o último touch, né? O último engajamento, se eu tenho alguma coisa agendada, alguma reunião agendada com ele. Lógico, para isso nós temos a ativação das ferramentas de vendas, que eu vou passar rápido aqui, que você já conhece, tá? Aqui eu vou ver se eu tenho deals abertos com essa empresa, em qual etapa, qual estágio, data de fechamento. E aqui as page views apareceriam aqui. Então, quando você tem isso na conta alvo, não necessariamente você vai ter um deal com essa conta. Tá? Aqui no exemplo que eu fiz, eu abri 94, então são 92%. Mas você pode estar com essa empresa, por exemplo, eu posso começar numa uma fase até mais embrionária. Eu posso falar assim, ó, eu tenho 100 empresas que eu quero que sejam meus clientes, que são meu ICP, mas eu ainda não tenho os contatos dessa empresa. Eu não sei entrar em contato, eu tenho que ainda pesquisar, né? É,
Isso, acesso ao site também, Miranda, exatamente. Pode colocando aí, se eu cortar, tô lendo, me desculpem, tá? Então, ou seja, seja num estágio embrionário, que eu só tenho as empresas, eu vou ter que ir atrás do contato, ou quando eu já tenho uma planilha mais completa, tá? Eu vou subir aqui de qualquer forma. Então, aqui, conforme eu, por exemplo, eu posso ter empresas sem contato, que eu vou ter que ir lá e associar o contato, fazendo como eu falei, usar tudo que eu tenho em mãos para pesquisa, para achar quem é, e pesquisar, e AI e tudo mais. Eu vou, então, começando um trabalho de prospecção. Eu posso trabalhar aqui, eu posso trabalhar como uma lista, por exemplo, aqui eu fiz uma view em empresas mesmo, né, de ABM. Então, eu tenho aqui, ó, quem é um contato primário, phone number, eu tenho aqui se é contável ou não, eu tenho o ICP TIR, eu tenho uma afiliação, eu posso usar qualquer propriedade, eu posso ter um rep aqui trabalhando de dentro também das empresas, tá? Eu posso ter também, para cálculo de ICP, por exemplo, posso ter alguns workflows, por exemplo, eu posso, aqui eu dei um exemplo mais básico, né, de faturamento, tá? Então eu tenho, se ele tem uma afiliação e o faturamento é X por ano, eu tenho um set aqui de Tier 1, 2 e 3, tá? Então, obviamente, como também o Matheus está falando, temos a AI do Hub, né, que ele puxa um faturamento, número de funcionário, ele tenta pegar lá no Big Data dele com AI, mas realmente a gente sempre dá uma olhada para ver se é isso mesmo. Ele tenta pegar pelo domínio do e-mail, né, do usuário. Então, o que acontece aqui? O primeiro passo, vocês vão ter essas empresas, tá? Vocês vão ter as ações de marketing, eventos, aí eu posso trabalhar com várias personalizações, mas a ideia é eu ter touch points com essas pessoas. Eles podem ser com marketing ainda, com evento, com e-mails, com conteúdo mais frio, até eu chegar realmente a criar um negócio para essa conta, que eu vou ter um touch point geralmente com o vendedor, tá? Eu posso fazer uma automação, por exemplo, que quando for do Tier 1 e eu tiver um contato identificado, ele já pode criar um negócio automático, tá? Então, eu criei aqui um pipe para vocês verem como ficaria. Eu posso ter um pipeline de ABM, eu posso ter novos leads aqui. Aqui fiz uma brincadeira, né, de tags, né, do Star Wars ou de Tier. Vocês podem ter toda uma identificação visual, tá, para saber a hora que esse contato está pronto para entrar em contato. E eu já tenho a criação e tarefa e notificação para a equipe de vendas entrar em contato com eles. Isso tudo, óbvio, é mapeado antes, é feito um diagrama dessas regras, todo mundo tem que estar ciente, né, todas as equipes, que isso vai acontecer. Então, eu posso trabalhar em volta de uma campanha, de um evento físico, de algum tipo de oferta. Eu posso ter as diversas segmentações que eu quiser no pipe, por vertical, por time, por tier, tá vendo? Então, é montado um pipe, mas a minha sugestão é que a criação de negócio e toda a classificação da empresa, do ICP, seja feita por automação, tá? Depois aqui o pipe, você, né, pessoal daqui já conhece, vai trabalhar, começar o trabalho de prospecção em si, aí lógico com essa diferenciação, já com os materiais, com as ofertas, com os e-mails. Posso, como falei, usar segmentação para tier, posso usar segmentação para vertical, de forma totalmente automática, e aí vocês vão movendo, como vocês já conhecem, vai chegando aqui o deal, né? Então, quando eu coloco aqui um valor, né, eu vou mexendo o deal, vou marcando reunião, vou mandando e-mail, aqui, por exemplo, vou colocar um valor qualquer aqui, tudo isso vai atualizando aquela primeira página de Target Accounts. Então, quem está vendo aqui o overview, está acompanhando, pô, então eu tenho mais um deal aqui, está aumentando o valor, quanto que está na mesa? Vocês têm um overview de gestor para saber que das 100 contas, por exemplo, eu já consegui abrir negócio com 94. Tá? Então, ou seja, uma métrica aqui nesse exemplo, lógico, excelente, porque eu consegui que abrir o deal significa que eu cheguei a identificar os contatos-chave, mapeei eles e abri uma oportunidade de negócio no touchpoint, tá? Mais próximo, tá? Então, aqui ele vai mostrando, esta aqui é a primeira tela de Contacts, Target Accounts, mais o Pipeline, tá? Então, o que eu usei até agora? Usei essa de Target Accounts, usei, e lógico, né, fiz os workflows para as propriedades, usei uma view de company também para ser só uma regra, né? Por exemplo, aqui o Target Account True, né? Eu posso ter alguém monitorando e decidindo quando uma empresa deve ser uma Target Account. O próprio HubSpot tem uma recommendation
que quando uma empresa da sua própria base tem engajamentos, ele mesmo recomenda que esta conta seja um target account. Então você pode chegar aqui e escolher. Então, ou seja, isso é bem legal para quem já tem uma base atual. Como esse portal é demo, eu não tenho aqui interação real, né? Mas ele daria já é, sugestões. Olha, essa aqui poderia ser. Então, ou seja, nem que vocês não tenham, se você já tiver uma base e não tem nenhuma lista anterior, você pode dar uma olhada com a sua própria base, começando do zero aí, tá? E aqui tem aquela ferramenta de prospects, né? Ela é, ela até que funciona bem. Ela faz o quê? Ela monitora IPs, né? A partir de cookies no site de empresas com domínios não identificados que visitaram o seu site. Então, tirando a parte de governo, de provedores de internet, que ele tenta dar um hide aqui, se você olhar bem, consegue pescar algumas empresas que visitaram o seu site anonimamente. Com LGPD é o máximo que se pode chegar, né? Eu posso pegar pelo menos o domínio da empresa, isso ainda é permitido, né? Então você consegue também, da ferramenta de prospects e recomendações, também extrair uma água da pedra aqui, tá? Isso fora o ChatGPT, fora o ChatSpot, né, que está evoluindo, e várias ferramentas aí para essa pesquisa prévia de mercado e de ICP, tá? Aqui, então, eu vou continuar, obviamente, um trabalho com os workflows ativos, né? Eu tenho aqui na empresa, se eu entro aqui na empresa, eu tenho também no lado direito, eu tenho um account overview, então eu ganho essa área também aqui, ó, dizendo que ela é uma conta alvo e ele mostra os últimos engajamentos e last touch. Então ele já me fala, eu tenho 2 buyers roles, um contato, e eu consigo então de dentro da empresa também ir para o detalhe dela aqui, ó, tá? Então eu posso ter inclusive pessoas com mais de um, né, de um buying role. Então esse aqui é o influencer, ele é o executivo, é o decision maker. Se eu falo com o dono de empresa, ele vai ter a caneta, ele vai mandar em tudo. Tá? Então é assim que a gente descobre e dá nome aos bois, né, de quais são essas camadas, né, que a Raela comentou antes. Quando a empresa é muito grande, eu tenho que ir galgando até achar o cara com a caneta mesmo que vai poder aprovar orçamento, aprovar um projeto. Então isso, às vezes, obviamente, é um trabalho de formiguinha, tem que ir tentando, convida para uma coisa, vai para um evento, não é nada, obviamente, fácil, tá? Mas pelo menos isso aqui me traz visibilidade como gestor de estar acompanhando aqui essa nossa empreitada em busca do ouro perdido aqui, tá? Então você usaria assim e depois também, queria mostrar, você tem já um dashboard meio pronto de account based. Lógico, a gente sempre pode fazer os customizados, mas são dados interessantes. Então aqui ele dá, por exemplo, das empresas, deixa eu tirar essa barrinha aqui. Aliás, quem adora essa barra, né? Levanta a mão. Eu tenho por tier, né? Já para ter um volume do tier que eu tenho na minha base. Eu tenho aqui quantas contas alvo criadas por mês. Eu tenho aqui quantas tem maior número de page views, isso é interessantíssimo, né? Porque daí eu sei quem que olhou minhas páginas. De novo, essa aqui é conta teste, por isso que está em branco. E eu tenho por buying role, né? Então, assim, ó, quantos eu tenho de end user, champion, influencer, ele pega pelo nome da empresa. Tá? Esse gráfico também é interessante. Eu tenho com a fonte, no meu caso eu usei offline, mas você vai saber, né, se você está trazendo o teu tráfego, se os anúncios estão trazendo contas-alvo. E aqui eu tenho também a mesma coisa para life cycle. E aqui é o deal stage por account, é uma foto lá do pipeline, tá? Aqui eu tenho um funil de conversão, posso fazer um funil desse pipeline de ABM, e eu tenho o top, aqui eu fiz um top 15 dos que têm negócios de maior valor, tá? Então esse aqui é um exemplo, tá, de dashboard básico, bem básico, mas já relacionado a contas-alvo, tá? Então, basicamente, nós temos essas ferramentas. De novo, o ChatSpot está entrando cada vez mais, né, nessa linha de, por exemplo, pesquisar a empresa. Você pode usar outras ferramentas para conseguir essas pessoas, ferramentas de LinkedIn. Eu posso usar alguns recursos interessantes, como um canal de Slack. Eu posso usar o Sales Navigator, se eu tenho a versão Enterprise, e usar um integrador para conseguir fazer sequência com e-mail. Posso trabalhar sequência customizada para BM. E lógico que isso já houve, eu estou falando isso daqui do Hub, mas já houve um alinhamento prévio das verticais que eu quero atacar, quais produtos, qual o meu ICP. Tá? Então a gente só está pulando essa parte que você já sabe, é muito mais densa. Tá?
Então, até agora, alguma questão? Deixa eu ver aqui, Raila. O Igor pediu do Tier 1, 2, Sim, 3. boa. Igor, na verdade é assim, uma medida interna. Eu fiz um exemplo extremamente simples. Eu coloquei por faturamento da informação que o HubSpot capta, que inclusive pode até não ser, como o Matheus falou, pode não ser precisa, tá? Eu fiz um Tier 7 aqui. É o org chart, né, Miranda? Exatamente. O org chart é muito legal. Ele mostra o organograma da empresa, exatamente. Depois eu até mostro um colocado aqui. Aqui, ó, eu coloquei a afiliação, Igor, e coloquei annual revenue. Eu posso colocar número de funcionário, posso colocar vertical, posso colocar estado, se eu tenho alguma coisa, né, com localização. Então imagina que vocês é que vão dar um parâmetro das informações que vocês vão ter de propriedade de empresa, e aí vocês vão fazer, aqui eu fiz um branch normal, de quais gatilhos, aqui eu usei obviamente de revenue, mas que vão fixar de 1, 2 ou 3. Exatamente, Igor. Então você vai criar. A única coisa que não dá para mudar é que, como aqui, né, tem uma única coisa que não é que é desagradável, mas a gente tem que se adaptar à ferramenta. Que nem aqui, ó, eu não consigo editar o que está aqui em cima, então eu vou ter que usar. Eu posso até colocar mais, editar e colocar mais nomes além do tier, mas ele não deixa você deletar 1, 2, 3. Então é melhor você falar, tudo bem, eu entendo que um é quente, médio e frio, vamos dizer assim, tá? É do mais para o menos fit. Tá, a mesma coisa a industry. Eu tenho que dar um jeito de encaixar as empresas no industry. Mas é a gente que faz, Igor, realmente o nosso parâmetro. Se vocês não tiverem automação, não tem muita vantagem, né, de usar isso, porque o legal é você ter uma classificação automática dessa empresa, se possível ter esse gatilho mesmo, até de setar como conta alvo, né, se vocês têm esses gatilhos possíveis, ou pelo menos de avisar alguém que tome uma decisão, mas você envia uma tarefa, alguma coisa assim, mas que vocês consigam tirar esse creme, né, o puro creme do dentro dos clientes e saber, olha, é esse aqui que nós queremos atacar, tá? Eu sou muito, obviamente, entusiasta aqui de vocês trabalharem com automação, mas ele vem sem nada, tá? Quando você ativa a ferramenta, ele vem só com aquele set de propriedades que eu mostrei antes. Aquilo vocês não precisam criar, tá? E vocês podem criar diversos parâmetros, tá? Aí, voltando ao assunto do Miranda, o Miranda, a gente tem, obviamente, todos esses apps, né, que a gente pode usar aqui, tanto do Marketplace quanto os externos, que podem suportar essa estratégia. O org chart, como ele falou, ele põe um organograma da empresa, você tem um mapa de calor, então é um outro que pode sustentar essa visibilidade. Então, vocês podem colocar várias coisas, tá? Para ajudar. Que nem aqui eu tenho minhas extensões que pesquisa a empresa, que pesquisa no site, que acha e-mail, o pessoal que usa o Mail Hunter. Então, se o cara está lá, por exemplo, ele pode receber as 100 empresas e tem uma pessoa com a função de achar os contatos. Então, ele pode usar essas ferramentas de prospecção. Outros vão comprar lista, né, de inteligência de mercado, tá? Exatamente, é uma área para análise de nível de empresa, exatamente, nível de empresa para o target list, tá? Que é o target account list, que é o tal, né, que também é a taxonomia utilizada. Então, ou seja, vocês podem quebrar isso em várias funções dentro da empresa. Pode ter um cara, que nem vocês estão comentando, só pesquisando empresa, o outro é o encarregado de achar os contatos, e aí ele passaria isso para um account que vai entrar em contato, e aí com as segmentações vocês podem colocar a máquina e as regras de marketing para funcionar, tá? E aí, óbvio, né, também tem esses eventos periódicos de encantamento, tá? Ó, o Crystal Knows, ele pega até um e-mail, tem uns que pegam, né, o teor do e-mail, tem muita ferramenta, tá? E você tem as ferramentas de ABM, da EdRoll, Terminus, né? Tem aquelas que são de fato de ABM que vocês podem, é, aquelas Zoomreach, né, por exemplo, Snovio, várias ferramentas que você pode integrar aqui. Como, obviamente, esse ranking foi mais para o ABM, para o tempo, mas assim, a gente pode até colocar algumas ideias aqui no slide depois que a gente vier para vocês.
eu ver se tem mais pergunta. Raila, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui acompanhando, mas eu acho que as perguntas acho que só o Anderson está perguntando aqui se existe alguma limitação no ABM para o Marketing Hub Enterprise, que é o CRM de marketing. Aqui não temos o Sales Hub, É, eles utilizam o Salesforce. Anderson, você só tem o marketing, é isso? Isso. Eles só Só me utilizam o confirma. marketing eles utilizam só o Marketing Hub e, para vendas eles não usam o Sales Hub, eles utilizam o Salesforce, nesse caso. Tá, você pode usar sim, tá? Os target accounts. Da mesma forma, Anderson, porque é um recurso que está aqui, você pode ver que ele está em contatos, tá? Você só não vai ter obviamente, os recursos de sales, né? Então não vai ter as sequências, nem nada para fazer a prospecção. Você vai fazer um sync, né? No teu caso com o Salesforce, e você pode ter um gatilho para sincar para também você continuar essa prospecção. Exatamente, você consegue essa prospecção do Salesforce, tá? Mas você pode usar sim, tá? Perfeito. Bom, a gente está quase chegando aqui no finalzinho, Bruno. Pessoal, se mais alguém tiver mais alguma dúvida, pode colocar aqui no chat, para a gente já ir finalizando. Então, o material a gente deixa disponível depois para vocês, com essas informações. E vamos lá, se mais alguém quiser perguntar alguma coisa, vamos aproveitar esses 3 minutinhos finais. Alguém já está usando, assim, obviamente já o pessoal falou quem usa. Quem ainda tem o Hub, ainda não usou, pretende usar também, porque a gente gosta de saber no chat alguma pergunta específica. Como a gente falou. Então, relatório em PDF, você pode gerar o PDF do dashboard, né, Anderson? Então, depende de como você monta o dashboard, você pode exportar em PDF. E via e-mail também, porque está Uhum. no Dash, né? Além de você pode montar, né? Você pode montar um relatório em notificação via e-mail que você usa, você tokeniza ele todo. Você pode montar um relatório periódico sobre as contas, tá? Aí é a questão também de você marcar um workflow com token. Beleza, Vinícius? É bem interessante. Exato, Igor. É muito interessante porque a gente sabe quem está ativo, né? Como eu falei, a ABM é uma estratégia madura, tá? Se é uma estratégia madura e mais sofisticada, a sua equipe, a sua empresa também tem que ter um nível de sofisticação. Você já tem que ter né? Obviamente, todas essas pessoas que entram em contato são pessoas maduras, vão conhecer do negócio. É um alto nível, porque você está falando com decisores. Então, você não vai fazer, vou pegar uma galera e vou fazer. Então, exige tá, uma orquestração maior. Se vocês pesquisarem aí no Google os desenhos de estratégia de ABM, você tem o Miro, o T-Chart, tem vários exemplos tá, de como você monta a estratégia coordenada. Tá? Ai, que bom, Anderson. O Anderson dizendo que gostou, porque já vai dando algumas ideias. E o intuito é esse mesmo, a gente compartilhar aqui ideias, insights, às vezes uma tentativa que foi feita e deu certo, outra que não foi tão de sucesso assim, e te usar Exatamente. a ferramenta. E o Igor, essa última fala, Igor, esse para mim é o principal. Então, ó, o que estamos pendentes? Trabalhar os decisores identificados com campanhas de marketing específica. Essa é a parte que vai todo mundo para a mesa, deveria ir todo mundo para a mesa, vendas e marketing, e falar, olha, é o seguinte, nós temos essa ideia, o que nós vamos fazer por campanha, quais são as objeções, o que eles estão procurando, quais produtos, então você tem que montar uma grande estratégia, tá? A quatro mãos aí de marketing e vendas para sair algum conteúdo que tenha sentido e que vai realmente ter um impacto, tá? Mas essa a parte principal. Aí tem que envolver todo mundo mesmo. Não pode ser um silo, né? Alguém quer fazer e o pessoal não está nem aí. Tem que toda a empresa estar em cima dessa ação que ela dá certo, tá? É Eu isso. tenho um especial carinho, eu particularmente, pelos eventos presenciais, porque eu acho que a gente perdeu um pouco, até por causa da pandemia, né? Perdemos esse time, todo mundo agora faz call, a gente se sente um pouco
falta desse contato humano aí. E esses eventos, eles faziam muita diferença. Falo por mim, né? Quando a gente tinha eventos presenciais, conhecer todos vocês, que é um outro nível de contato, né? Sim, Mas hoje, congresso, feira, era ótimo para utilizar a estratégia de ABM. muito bem, senhores. Muito bom. É, é isso mesmo, Anderson. Quem sabe? Quem sabe a gente faz É, um próximo, né? Porque os ruggies, inclusive, eles eram presenciais. Esse rugby, como aqui, era presencial. Acho que algumas pessoas aqui já foram. Vamos ver se a gente retoma também, né? sim, E aí, então, obrigado, agradecemos aí todo mundo que comentou, todo mundo que assistiu. A gente vai tentar aqui enviar a gravação e também os slides, tá? Agradecemos isso. aí a presença de todos aí. Foi um Muito prazer. bom. Obrigada, Bruno, obrigada a todos e até o próximo hug. Tchau, tchau. Tchau, gente, até mais.